Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 17 de janeiro de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e não tivemos nenhuma grande mudança aqui na área, na cidade de Gaza, mas teve avanço aqui do exército israelense na parte central da faixa de Gaza. No norte da faixa de Gaza, infelizmente, segundo algumas informações, alguns grupos terroristas voltaram a atuar no norte da faixa de Gaza, né, mostrando o quão difícil vai ser para Israel efetivamente limpar essa região toda aqui. Né? Um dos motivos que levou a isso foi a descoberta de um grande túnel que passa por baixo da Salah al-Din, aqui da rua principal aqui da faixa de Gaza, da estrada principal na faixa de Gaza, um túnel por baixo dela permitiu que muitos terroristas contornassem os postos de controle que Israel montou por aqui, né, e acabassem escapando do norte para o sul e agora voltando do sul para o norte. Esse túnel foi destruído, mas não se sabe se tem outros nessa história. A estimativa de Israel é que tem muito mais túneis do que o pessoal imagina ali, né? Um terrorista palestino foi anulado aqui na Cisjordânia. Ele estava com um carro que planejava fazer um outro ataque contra israelenses. Felizmente, foi anulado por um drone israelense aqui na região da Palestina, né? A gente tem mais bombardeios israelenses aqui no sul do Líbano e também mais bombardeios da coalizão aqui contra alvos no Iêmen. Novamente a colisão voltou a atingir alvos aqui dos Houthis no Iêmen. Agora, o que chamou a atenção de ontem para hoje foi realmente um ataque do Irã contra o Paquistão. Né? O Irã estava visando um grupo anti-iraniano dentro do Paquistão e atingiu esse grupo com mísseis aqui. Isso é uma coisa particularmente preocupante, porque vocês sabem, o Paquistão é um país que tem armas nucleares, né? Ele tem armas nucleares por conta de sua briga com a Índia, geralmente não tem grandes problemas com o Irã, mas lembra, eles têm aquela divisão entre xiitas e sunitas que costuma dar problema nessa região. O Paquistão é sunita, o Irã é xiita, né? Por enquanto, não teve nenhuma reação do Paquistão, mas isso mostra duas coisas. Inclusive, uma coisa que eu sempre falo aqui, armas atômicas são muito menos úteis do que o pessoal acredita que elas são. Repara como é que é pouco... O que o Paquistão vai fazer? Vai fazer uma bomba atômica em Teherã? Não tem como responder desse jeito, né? A utilidade das armas atômicas é muito menor do que muita gente julga. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por William LF, Paulão Guedes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vendo aqui no mapa da Live One Map, não tem nenhuma mudança aqui, mas a gente tem informações de outros mapas que houve uma expansão no controle israelense aqui no centro da faixa de Gaza. Eles conseguiram tomar mais algumas áreas por aqui, principalmente aqui em Al-Maghaji, né? Então continua o avanço por aqui, também no sul também houve algum avanço aqui na região de Khan Yunis, então houve algum avanço, mas bem pequeno por aqui. O que chama atenção é justamente, a gente vai ver, existem informações de que no norte da faixa de Gaza voltaram a haver grupos terroristas ali que não haviam antes. Então Israel suspeita que de alguma forma esses terroristas do Hamas estão infiltrando na parte norte da faixa de Gaza, né? Uma das alternativas é por esse túnel. O exército israelense descobriu outro túnel debaixo da principal rodovia norte-sul ali na região de Nuseirat. Então Nuseirat é justamente nessa região aqui. Debaixo aqui tem um grande túnel que justamente era usado pelos terroristas do Hamas como uma forma de burlar os controles israelenses ali. O túnel passa por centenas de metros e tem 9 metros de profundidade, e ele cruza o ribeirão Wadi Gaza, né, que é esse rio que tem aqui nessa região, de forma justamente a evitar um controle israelense por aqui, né? Aqui tem uma imagem do túnel nessa região aqui. O ribeirão, o rio, né, o Wadi Gaza é esse azul aqui, e esse túnel fazia justamente esse trajeto aqui debaixo da avenida, ou da estrada Salah al-Din, né? E foi identificado pelos israelenses, evidentemente vai ser destruído muito em breve,
mas a suspeita é que existam outros túneis que ajudaram esse pessoal a fazer esse tipo de coisa, né? Então aqui o New York Times traz até uma reportagem falando sobre mais túneis, sobre a expectativa de Israel, que na verdade tenha muito mais túneis do que se imaginava originalmente ali na faixa de Gaza, em função de novos túneis descobertos por lá, né? Realmente impressionante os túneis aqui. Bom, além disso, o Israel fez uma grande operação ali na região da cidade de Tulkarm, que é ali na Cisjordânia, né? Conseguiram capturar vários terroristas que estavam se organizando ali. E o mais impressionante foi esse ataque aqui feito contra Abdullah Abu Shalalen, que é um terrorista que estava indo com um carro planejando um ataque terrorista no futuro. Ele foi responsável por um número de ataques terroristas no ano passado, inclusive um tiroteio em Jerusalém e um ataque de bomba que feriu civis e soldados do exército israelense, né? Então ele foi alvo desse ataque e provavelmente já foi prestar conta já. Excelente notícia essa, né? Isso daqui pode ser, é um carro cheio de terroristas atingidos por um drone israelense na Cisjordânia poucas horas atrás. Não dá para confirmar que é o mesmo que estava o Abdullah Abu Shalalen, mas é bem provável que seja. É muito provável que seja esse mesmo carro aqui. E dá para ver que a situação aqui é realmente, se ele estava aqui no carro, não sobrou nada do cara, não tem chance nenhuma de conseguirem se salvar desse ataque, né? O exército israelense continua ali correndo, vendo se oferece algum risco esse carro, mas não teve problema nenhum, não capturou os restos dos terroristas ali, né? Bom, vários sites do Hezbollah foram destruídos em mais uma grande onda de ataques israelenses lá no norte de Israel, lá contra o sul do Líbano, né? Então a gente está falando aqui não do norte da faixa de Gaza, mas do norte de Israel. Houve mais uma série de ataques aqui nessa região contra alvos do Hezbollah, né? A gente tem a informação também de que a resistência islâmica no Iraque disse que lançou um foguete de longo alcance Al-Arqab contra a região central de Israel nos dias recentes, porém não teve nenhum alerta ou reporte de Israel dizendo desse míssil, ou seja, provavelmente o míssil falhou e caiu em algum lugar do deserto, não chegou nem nem chegar perto de Israel, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre um problema sério, né? Milícias palestinas estão provavelmente reinfiltrando áreas do norte da faixa de Gaza, onde forças israelenses já conduziram operações de limpeza. Isso é um desafio que vai permear toda essa ação de Israel. Mesmo depois que você limpa aquela região, nada impede que os terroristas voltem a atuar ali, né? Então esse é o grande desafio. Se Israel pretende de fato um dia acabar essa guerra, ele precisa conseguir limpar também essa possibilidade de reemergência disso daí, né? Ele fala aqui um pouco sobre a reportagem do New York Times, que a gente mostrou, que fala que o exército israelense agora acredita que existem muito mais túneis do que originalmente imaginado. E bom, outra informação aqui vindo da parte do Iêmen, né? Os Estados Unidos, a coalizão dos americanos com a Inglaterra e outros países, fez mais bombardeios aqui nas áreas dos Houthis, justamente visando aí evitar novos ataques dos Houthis contra navios. A gente viu que nos últimos dias teve vários navios atingidos aqui no Iêmen, e um detalhe é que os Estados Unidos confirmam que os ataques feitos pelos americanos no Iêmen foram antes dos últimos ataques dos Houthis contra navios, ou seja, depois disso os Houthis ainda atacaram navios novamente, né? Vai dar trabalho eliminar a ameaça dos Houthis por ali, né? Uma das coisas que está sendo feita, o secretário Blinken, né, vai retornar a designação de grupo terroristas para os Houthis, né? O Departamento de Estado hoje anunciou a designação do Nasrallah, que é o nome entre eles lá dos Houthis, como um grupo terrorista especial global efetivo 30 dias a partir de agora. O que isso muda? Muda que automaticamente se implementam uma série de sanções contra os Houthis e qualquer país que ajude os Houthis. Isso claramente é focado no Irã, né? E isso também é uma péssima notícia para o Joe Biden, porque isso eleitoralmente para ele
fica muito ruim, né? O Trump já tinha designado os Houthis como um grupo terrorista. O Biden, quando assumiu o governo em 2021, ele teve uma ideia de reacender as ligações com o Irã e, entre outras coisas, acabou tirando a designação de grupo terrorista dos Houthis, numa tentativa de fazer paz com o Irã, né, seguindo o modelo do Obama lá de trás. E, mais uma vez, isso se provou um erro, porque, no final das contas, os Houthis são o Irã, no final das contas, né? Ou seja, o Biden amoleceu com o Irã a troco de absolutamente nada, e agora está tendo que voltar atrás de uma decisão que ele desfez lá no início do governo dele. Fica feio isso. Os alvos desse ataque contra os Houthis de ontem para hoje foi justamente locações de montagem de mísseis no Ocidente, aqui no Iêmen, ou seja, está falando principalmente dessa região aqui, que teria sido atingida pelos americanos, né? A grande notícia do dia, a grande novidade nessa guerra, que cada dia cresce mais, é que o Irã atacou uma base de um grupo rival no Paquistão com mísseis e drones, né? Então, isso daqui é a região ali dos escombros. Esse aqui é o prédio de Erbil, né? Isso aqui a gente vai falar mais adiante, que o pessoal palestino, o pessoal pró-Palestina, está falando que eram grupos do Mossad, coisa e tal, mas na verdade era aquele milionário curdo que vendia petróleo para Israel, né? Enfim, mas a gente tem aqui, não temos as informações, as imagens do ataque do Irã no Paquistão. O que a gente tem de informação é que justamente a Guarda Revolucionária iraniana, né, anunciou que acabou de realizar uma operação com mísseis e drones suicidas contra 2 quartéis usados pelo grupo anti-iraniano terrorista no oeste do Paquistão, próximo da fronteira com o Irã. Então teria atingido dois quartéis generais desse grupo ali no Paquistão. O nome do grupo é Jaish-ul-Adl, que é um grupo ali no ocidente do Paquistão. E por que eles são contra o Irã? O Jaish-ul-Adl, que é esse grupo terrorista suni, ele luta pela independência dos Baluchis. Baluchis é um grupo muçulmano que tem no sul do Irã e no oeste do Paquistão. E daí ele luta pela independência dessa área como uma república autônoma, né? E por isso o Irã atingiu eles no Paquistão. Enfim, e mais uma vez, eles são sunitas lutando contra os xiitas do Irã, né? Os oficiais paquistaneses estão, nesse momento, em contato com o governo iraniano, justamente demandando explicações, pediram que o embaixador do Irã fosse prestar esclarecimento, e o pessoal está dizendo que não é nada demais, que atingiu apenas um grupo ali no Paquistão. Mas olha que absurdo, o grupo estava no Paquistão, estava na área de responsabilidade do Paquistão. Se o Irã queria assumir esse grupo, queria atingir esse grupo, por que não pediu para o amigo paquistanês, né? O pessoal que está dizendo que não tem nada demais, o Nasrallah, que é o cara do Hezbollah, está dizendo que nós somos amigos do Paquistão e coisa e tal. Não é amigo, porque amigo não bombardeia o território do outro amiguinho, né? Não tem essa, não. E o Paquistão não gostou, anunciou que está considerando o ataque balístico iraniano como um ataque na sua soberania, e que avisou aos mulás lá no Irã que vão haver consequências sérias desse ataque, né? Isso é uma coisa preocupante, porque você sabe, entre outras coisas, o Paquistão é um regime que tem armas nucleares, né? E isso daí traz uma série de paralelos do pessoal, inclusive com a Rússia e com outras situações, porque muita gente ainda tem naquela cabeça que não se ataca países com armas nucleares, que é impossível fazer isso, mas a verdade é que as armas nucleares elas valiam muito como fator de contenção. No momento que o Putin resolveu usar isso, né, ou resolveu usar essa carta de blefe, né, tantas vezes com a Ucrânia, acabou ficando desgastado isso daí. E todo mundo percebe o problema. O que o Paquistão vai fazer agora? Vai usar bomba atômica contra o Irã? Vai ser uma coisa certamente desproporcional. O Irã, em tese, não tem armas nucleares, mas de qualquer forma seria uma catástrofe humanitária atingir o Irã, e criaria-se uma guerra, certamente uma guerra aumentaria de tamanho com isso daí. Então, qual que vai ser a resposta do Paquistão? De novo, não quer dizer que a arma atômica não tenha nenhuma utilidade, mas a utilidade é muito mais limitada do que pode parecer para muita gente. Essa coisa de que, não, é só usar a arma atômica que resolve o problema, é uma visão errada,
porque a arma atômica resolveu o caso do Japão na Segunda Grande Guerra, só porque o Japão já estava realmente totalmente quebrado naquele momento, foi só a gota final para encerrar a negociação lá, encerrar a rendição do Japão. Numa outra situação, se, por exemplo, os russos usarem bombas atômicas na Ucrânia, não vai ter nada disso, ao contrário, os ucranianos vão querer ir com mais vontade ainda para cima dos russos. Só vai piorar a situação do ponto de vista diplomático e vai ajudar muito a causa ucraniana nisso daqui. O Putin sabe disso. É só por isso que ele não usou ainda. Você acha que ele não queria usar? É lógico que ele queria usar. E a mesma coisa acontece com o Paquistão aqui. O Paquistão quer responder isso daí, mas ele sabe que não pode responder, que vai escalar o conflito, vai ser muito pior depois disso, né? Enfim, fica-se nessa situação em que você cria um conflito, e agora, como que responde a isso, né? O Paquistão é muito próximo dos americanos, tá? Então a gente não sabe o que vai ter de resposta nisso daí. O Irã está querendo dizer que foi um incidente isolado, foi só ali aquele grupo que eles queriam atingir, coisa e tal, mas a verdade é que o Irã tem feito isso com vários lugares, né? Por exemplo, um desses lugares foi essa casa aqui, que continua o pessoal pró-Palestina a dizer que é o ataque ao quartel-general do Mossad, né? E bota essa casa aqui. Não, isso aqui é a casa do milionário que foi atingido, que morreu ele e a família. Muito triste, né? O cara é rico, né? O cara é um milionário, é uma mansão isso daqui. Dá pra ver aqui, ó, quadra de futebol, de tênis, pô, vivia bem o cara. Mas não tinha nada do Mossad aqui. O cara era curdo, não tinha nada, nenhuma ligação direta com Israel. Isso aqui é uma outra imagem vista de cima. Aqui, ó, a casa, é a mansão do Peshro Dizayeh, que era aquele homem de negócios curdo, que é um investidor em imóveis e que foi morto ali e que fazia, né, negócios com Israel, né? Ou seja, um ataque absolutamente covarde contra um civil que, ok, tinha dinheiro, mas não tinha nenhuma proteção militar, né? E, bom, oficialmente o Iraque vai submeter uma reclamação sobre isso no Conselho das Nações Unidas, depois desse ataque contra Erbil, que tirou a vida de 4 civis ali. Não tinha nada a ver com o Mossad, é só propaganda palestina que está falando isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.